Então esse áudio é uma continuação sobre espiritualidade, como da oração mental. A gente vai comentar então a subida do Monte Carmelo, escrito por São João da Cruz. A subida do Monte Carmelo é um dos livros das suas obras completas e é um livro que fala sobre ascese. De forma especial, essa ascese que ele fala de desnudez e liberdade do espírito, ou desnudez espiritual. É um tema que São João da Cruz gosta muito e que o ajudou ele a ser o doutor de mística. Inclusive, é a base para que ele seja o doutor da mística, né? Então, da desnudez espiritual, ele fala exatamente dessa gana, então, dessa gana que as pessoas têm de querer ter, ele usa até essa palavra, gana, né? De querer ter sinais, querer que Jesus fale com essas pessoas, querer que essas pessoas virem oráculos de Deus, e quais são os perigos desses caminhos. Então, só por causa disso que nós acabamos de dizer agora, nessas frases sobre a gana espiritual, a gente vai ver aí o mal que isso acontece e a ligação que isso tem com o efeito pentecostalizado que existe hoje dentro da Igreja Católica, né? Então nós vamos fazer um comentário sobre o livro. Primeiro, nós não vamos fazer nós não vamos fazer áudios cronológicos do livro. Primeiro, porque eu acho que existem temas que às vezes a pessoa que vai ouvir, ela nem começou a entrar nessa noite dos sentidos, né? Tá certo que todos nós vamos passar por um processo da via purgativa, que todos passam. Então a gente vai deixar o mundo, não é? A maioria das pessoas é assim, elas deixam o mundo, começam a ir para a igreja, iniciam um processo de conversão. Esse processo, ele faz um estouro, podemos dizer assim, uma explosão interior na pessoa, e a pessoa deixa por completo, às vezes de forma violenta, as práticas de pecados veniais ou mortais que ela praticava, abandona as amizades, o que é muito bom, né? Porque a Santa Madre Teresa vai falar sobre isso, e inicia aquele processo de conversão que a pessoa fica, entre aspas, né, bitolada na religião, na fé, e aí de repente ela começa a progredir, a ter virtudes, né, a ter vida de oração constante. É uma fase assim muito boa, só que 90% das pessoas não perseveram. E aí o que acontece? Inicia-se um processo de aridez, às vezes, que Deus manda para aquela alma, porque é natural que a alma seja provada. E quando não há aridez, há na verdade uma doença espiritual, que essa doença, ela se chama tibieza, né? Então a pessoa começa a entrar numa tibieza espiritual até chegar numa fase, às vezes, estacionada, ou de desprezo das coisas espirituais, da qual essa pessoa pode retornar ou não, ou ela encaminha por um espírito de crítica, nada para ela tá bom, e ela começa a ficar de grupos em grupos, ou ela começa a ir de religiões em religiões, né? Quando está dentro da Igreja Católica, ela fica de grupo em grupo, nada para ela tá bom, e aí ela nunca se firma em mais nada e fica vazia, ou ela pode acontecer aquilo que diz o Evangelho, né? Então, aquele espírito que foi embora, ele busca mais 7, porque ele não achou lugar, e volta e derruba essa pessoa, né? E aí nós vemos aí pessoas, eu mesmo conheci na minha vida, eu fui muito influenciado por uma grande amiga minha, né? Que tinha vida de oração, 4 horas de adoração diária,
rosário completo, jejum 2 vezes na semana, era escrava de Nossa Senhora, e, e eu posso dizer que 50% ou até mais de tudo que eu sou eu devo ao testemunho da vida dela. E hoje ela está na Umbanda, né? Então isso demonstra o que acontece quando você não persevera, não é? Porque o que falta aqui é perseverança, que até nós podemos um dia marcar um tema sobre perseverança. Então vou fazer então um comentário do livro. O livro foi escrito entre 1578 e 1585. Os historiadores da vida de São João da Cruz acham que o mais provável é que este livro foi escrito quando ele saiu do cárcere de Toledo. Então nós vamos lembrar que São João da Cruz, ele pertencia à antiga observância, né, também conhecida como Calçados, que existe até hoje. Ou seja, é o Carmelo mais próximo do primitivo, né? Mais próximo dos primeiros eremitas carmelitas. E dentro desse Carmelo, da antiga observância, que é o mais próximo do primitivo, houve várias reformas, né? A Mantuana e várias outras. E aí ele inicia na sua vida, ele fica insatisfeito, ele vê que o Carmelo não está cumprindo o seu papel, o Carmelo está regalado, ele está afrouxado na observância da regra, e aí ele decide ir para os cartuchos. Ele encontra a Santa Madre já tinha feito a reforma feminina e estava convidando ele para fazer a reforma masculina. Então, a antiga observância, chamada Calçados, aprisionam ele na prisão de Toledo, no cárcere de Toledo. Ou seja, numa torre lá no convento de Toledo. E lá ele é chicoteado, até dizem, quem quiser receber uma indulgência vai lá e chicoteia o Frei, bate no Frei, né? E aí ele sofreu esses rigores, fome, sede, nudez, frio, né? E no dia, às vésperas da Assunção. Eu queria lembrar um fato aqui importante, que a prisão não foi como se fosse um mal em si, né? A prisão em Toledo, o cárcere de Toledo, não foi tipo, nossa, como os carmelitas eram ruins, né? Estava nas constituições do ano de 1468 que as pessoas desobedientes, os frades desobedientes, fossem colocados no cárcere conventual, tá? Então nós temos que entender que João da Cruz, ele estava sendo desobediente àquela instituição da ordem, né? Então a província, a ordem carmelita em si, ela se via com um frade desobediente, tá? Isso é uma coisa fácil de entender, é o mesmo processo que acontece em qualquer outro, né? Então você está numa paróquia onde você percebe, estou dando o exemplo de um leigo, né? Porque do religioso nós entendemos o que é o relaxo da vida religiosa ali. Então era para observar o jejum, ninguém jejuava, era para observar a clausura, ninguém observava, né? Os frades não observavam, então eles saíam, eles se divertiam, eles comiam no dia que não era para comer, né? Não rezavam, que esse era o propósito do Carmelo. Então você via o frade ali em ócio, sem fazer nada, ou até fazendo coisas ilícitas, né? Ilícitas da vida religiosa contemplativa, não é? Hoje nós poderíamos dizer que o que seria ilícito para um religioso? Ficar assistindo TV,
ficar gastando tempo com a TV, ficar gastando tempo com filme, ficar gastando... não que não se possa ver, né? Mas fazer o que um leigo faz, o religioso não deveria fazer, né? Conversas inúteis. Ora, se você veio para o Carmelo para rezar, né? Então, a mesma coisa numa paróquia, você vê as pessoas não rezando, não ter uma atitude, talvez assim, uma apostólica da salvação das almas, né? Então aí você começa ali, naquela realidade, a expor os erros que está acontecendo, você vai ser criticado, né? E vai ser tido como desobediente, como beato, não é? Como aquele que quer se fazer de santo. Às vezes é verdade. Às vezes as pessoas que dizem isso estão dizendo a verdade. A pessoa, ela é hipócrita e ela está se passando por santo, que nem mesmo ela consegue fazer. Mas outras vezes não é. Outras vezes a pessoa é profética, realmente ela tem um espírito profético e realmente ela quer voltar a ter uma vida, fazer com que aquela comunidade que ela vive observe a restrita regra, enfim. Então, era necessário que se fosse feito esse cárcere conventual, tá? Então, o Frei João da Cruz, ele era visto como um desobediente, né? Porque ele estava contra aquela estrutura da ordem. Só que a estrutura da ordem estava corrompida. Esse era o problema, né? Então, a ordem, ela estava corrompida, ela estava num processo onde ela estava desobediente com a própria regra, né? Só que eles viam, o que acontece? Quando a estrutura ela está errada, ela não se convence, ela é orgulhosa, ela não se convence da correção profética do outro, porque a São João da Cruz foi dado o espírito profético para que ali ele fizesse a correção dentro do seu convento. Mas o profeta nunca é bem-vindo, né? Então a estrutura, o poder da estrutura, ou seja, os seus superiores, quando eles não têm a assistência do Espírito Santo, então eles acham aquilo ali uma revolta, não é? E foi o que acharam com o Frei João da Cruz. Aí o que fizeram com ele? Pegaram São João da Cruz e o colocaram no cárcere conventual, como prescreve as constituições, tá? O calabouço era aproximadamente de 2,70 metros de comprimento por 1,60 de largura. Então, segundo as constituições também desse mesmo ano, ele jejuava segunda, quarta e sexta a pão e água, e tinham que oferecer para ele pão, sardinha, água. Então ele comia muito pouco. A roupa com que ele ficou, as vestes, que era o seu hábito, com que ele ficou na época, foi dado a ele então a única veste que ele tinha, e não deram outra, e sem nenhum tipo de casaco a mais ou de uma capa que pudesse tirar o frio. Tudo isso parece ser grosseiro, brutal. Ele é um ato brutal, porém compreende-se de que se tratava de um frade que estava indo contra a estrutura. Só que eles não entendiam que este frade contra a estrutura era um profeta, que ele na verdade estava querendo corrigir o relaxamento daquela vida religiosa que estava ali presente. E aí foi nesse contexto, né, de todo esse sofrimento que ele teve, que ele começou a escrever A Noite Escura e A Subida do Monte Carmelo. Esse livro de Ascese, da Subida do Monte Carmelo, é um livro inacabado, tá? Então ele não terminou essa obra, o que foi muito triste, porque para nós, né, e talvez para ele também, não sabemos, né? Às vezes o autor, ele não termina, mas ele falou o que ele tinha que falar, né? Ele disse o que ele tinha que dizer, e às vezes faltou inspiração, não tinha mais, talvez o Espírito Santo não tinha mais o que dizer, ou simplesmente, né, não pôde mais terminar, aquele assunto, aquele tema não era mais necessário.
ele tinha conhecido outras realidades da vida espiritual que eram mais importantes. E ele deixou então o que ficou para a gente, né? Então esse livro é um livro de ascese e vai nos levar a gente a compreender muitas coisas, especialmente sobre um tema que ele gosta muito, como já foi dito, que é a desnudez espiritual e a liberdade de espírito, né? Da qual você fica livre para se unir a Deus, né? Então ele mesmo vai dizer que não importa com o que você seja amarrado, não é? E como ele era incompreendido, mas depois, né, ele foi assim, imagina, todo o processo que ele passou, as pessoas que ainda estavam vivas, que achavam que ele estava errado, estava sendo desobediente, imagina quanto não se arrependeram quando viram que na verdade se tratava ali de uma obra de Deus, né? Mas é sempre assim, quando, né, a pessoa que está com aquele espírito profético dentro da igreja, né, fazendo, uma vez eu ouvi de um bispo, acho que essa é uma ele tentando explicar o que é o profetismo. Eu acredito que isso foi muito importante para mim. Ele dizia então assim, que o dom da profecia, né, ou o espírito profético, melhor dizendo, porque o dom da profecia é um dom diferente do espírito profético, né? O espírito profético, ele é como que um quarto escuro na qual você liga a luz, num quarto sombrio, né, com meia luz, da qual você abre a luz ou liga a luz, e aí o que acontece? Você percebe que tem algo errado porque há ali uma meia luz, né? Há uma fresta, e quando você coloca aquela luz lá dentro, ou deixa aquela luz entrar, então você vai ver as imperfeições. Então, o espírito profético, ele é assim. E quando a pessoa ele inicia, ela sempre vai ser mal vista, né? Ela nunca vai ser compreendida. Então, o tempo, né, porque Deus é o Senhor do tempo, ele vai honrar essa pessoa, né, fazendo com que as almas, os espíritos compreendam de que se tratava aquilo que Deus estava operando ali e o que ele queria, usando os seus instrumentos, que podem ser as pessoas, as realidades, né? De forma especial, nós estamos falando de como Deus usa as pessoas para isso. Foi o que aconteceu com São João da Cruz. Então nós vamos começar não de forma cronológica, como eu disse. Por quê? Porque eu acredito que há temas que são inúteis para algumas pessoas, como eu disse no começo desse áudio. A pessoa começa aquele processo e daí ela abandona aquela vida de ascese. E então, às vezes ele está falando de um tema que as pessoas hoje muito dificilmente chegam nesses patamares da vida ascética. Então, falar desse tema, eu digo por mim próprio, não é? Há temas, por exemplo, A Chama Viva de Amor, para mim é um livro de São João da Cruz muito difícil de entender. Ele é lindo, né? Eu entendo ele de forma filosófica, né, teológica, o que ele está querendo dizer, mas eu não vivo aquilo. Então você compreende que está faltando algo. Então você falar de um tema espiritual, místico, da qual você não vive, é muito difícil de entender, muito confuso. A pessoa ela tem que viver para saber, ela tem que estar naquele grau para ela entender o que está sendo dito, né? Então eu acredito que há temas da subida do Monte Carmelo em que vai ficar muito vago, as pessoas não conseguem chegar nesse patamar, porque hoje a vida do católico é uma vida quase que mundana, né? Talvez não é mundana para aqueles que rezam mais, que tentam buscar Deus, mas para outros é uma vida completamente mundana, não difere de nada das pessoas seculares. E aí chegar nesse patamar é difícil, porque é uma religião, é uma prática de fé, onde a gente vive entre o mundo e Deus, não é? E aí a gente mais fica para o mundo do que para Deus. Então eu acredito que fica meio inútil falar desses assuntos,
talvez a pessoa nem vai ter interesse, porque para ela é uma realidade tão distante, então eu acho que fica desnecessário. Mas vamos falar então das partes importantes que eu acredito que a subida do Monte Carmelo tem, que pode ser assim muito proveitoso para que a gente possa tirar dela lições importantes, especialmente os temas em que ele vai falar contra essa gana espiritual, contra que vai falar dessa desnudez espiritual, que é muito importante, e vai nos convocar a buscar essas verdades para chegarmos àquela união com Deus, que é o importante para o carmelita, né? E que deve ser importante para todo católico batizado. O católico ele deve buscar estar em união com Deus, buscar aquela união íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, que também São João da Cruz vai chamar de deificação, ou seja, ser um outro Cristo, ser um Deus, né? Um Deus com D minúsculo, ou seja, que participa da divindade, né? Porque ser de santos como eu sou santo é ser santo como Deus é ser como Ele é, ou seja, ser um Deus como Ele é, santo. Porém não participa da sua essência divina, ou seja, ele não é uma outra divindade, né? Mas é santo, então participa dessa glória da divindade de Deus, que é a santidade, né? Então isso é muito importante, que a santidade hoje é resumida em caridade, em esse falso altruísmo, né? Eu ajudei, tá tudo bem. Todo o resto da minha vida moral, minha vida íntima com Deus, minha vida de oração, ela não tem importância, porque isso é uma grande mentira. Que nosso Senhor Jesus, que é a imagem e o exemplo do Filho perfeito de Deus, viveu tudo isso no seu contexto, né? Viveu pobre, casto, obediente, rezava, né? E fazia caridade. Então, o Espírito Santo nos ajude e que São João da Cruz interceda por nós, acima de tudo, para que ele nos ajude a compreender aquele Espírito que governou ele por tantos anos nesta terra e que hoje deu a ele a coroa da glória do céu.